Fala pessoal, Isaac aqui. Embora a obra de Naruto tenha falhado em se aprofundar em personagens que gostamos bastante, como Rock Lee e Neji, o mesmo não acontece com o personagem do vídeo de hoje. Kishimoto construiu o Obito Uchiha de maneira genial, o fazendo trilhar o caminho tanto do bem quanto do mal, indo e voltando, desde criança. Como sabemos, Obito era originalmente bom, e até mesmo presenteou Kakashi com um de seus olhos Sharingan. Mas uma série de eventos envolvendo a perda da mulher por quem ele era apaixonado e a manipulação de seu caráter por Madara o levou a participar dos eventos mais horrendos da série, como, por exemplo, o massacre do clã Uchiha e a soltura da raposa demônio na Vila da Folha. Mas este vídeo não será focado em detalhar a vida de Obito, e sim trazer alguns fatos menos conhecidos em relação a ele. Portanto, neste vídeo, veremos 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Obito Uchiha. 1. Obito enfrentou Minato com apenas 14 anos. Isso mesmo que você ouviu. Aquela luta épica entre Minato e Obito aconteceu quando este tinha apenas 14 anos. E eu fiquei impressionado quando descobri isso pela primeira vez. De acordo com o databook de Naruto mais atual, Obito sofreu aquele acidente que esmagou parte de seu corpo aos 13 anos, quando foi salvo por Madara. Um ano depois, ele soltaria a raposa de 9 caudas na vila e enfrentaria o então Hokage, o homem mais forte de Konoha, aos 14 anos. Embora ele não tenha vencido, creio que podemos chamar de impressionante a performance que ele tem com o que era uma lenda viva, o Raio Amarelo da Vila da Folha. Outra coisa interessante da gente lembrar é que Minato era o mestre sensei de Obito. Portanto, é como se o Naruto estivesse enfrentando Kakashi aos 14 anos. 2. O acordo entre Obito e Itachi. Para quem não sabe, enquanto Obito estava sob o disfarce de Tobi, ele fez um acordo com Itachi. Obito tinha ódio de seu clã e da maioria dos Uchihas, e buscava se vingar deles. Itachi descobriu isso e procurou Obito para fazer um acordo. Os termos do acordo proposto por Itachi foram os seguintes: Itachi ajudaria Obito a se vingar do clã Uchiha por meio daquele massacre. E, em troca disso, Obito deveria se comprometer em não atacar novamente a vila. E é por isso que Obito somente viria atacar novamente Konoha após a morte de Itachi. Porém, é importante fazer algumas ressalvas aqui. Tanto Itachi quanto Obito tinham segundas intenções com esse acordo, e não estavam sendo totalmente honestos. Em relação a Itachi, ele já precisaria participar do massacre Uchiha de qualquer forma, já que ele estava sendo pressionado por Danzou. Então, ele conseguiu uma vantagem com Tobi por algo que ele já teria que fazer de qualquer jeito. Por outro lado, Obito também tinha segundas intenções com esse acordo. Ele imaginou que após o massacre, Itachi seria classificado como um ninja renegado, e com isso surgiria a oportunidade de Tobi recrutá-lo e usá-lo como membro da Akatsuki, o que de fato acabou acontecendo. Inclusive, Obito utilizaria a mesma estratégia com o irmão mais novo de Itachi. Após a morte dele, Tobi se aproxima de Sasuke sob o pretexto de ajudá-lo e revelar a verdade envolvendo seu irmão, mas, na realidade, o que ele buscava era se aproveitar dos poderes de Sasuke e do sentimento de vingança que ele possuía. Tudo isso como um instrumento da própria Akatsuki, o que mais uma vez deu certo e ele mandou lá o Sasuke enfrentar o Killer Bee. Outra prova que Obito só aceitou o acordo enquanto lhe era conveniente é que ele atacou a vila após a morte de Itachi. 3. Itachi morreu acreditando que Obito era Madara. Embora Itachi tenha sido muito esperto em costurar um acordo com Tobi, o que garantiu que ele não atacasse a vila nos próximos anos, em troca do massacre que ele já iria realizar de qualquer jeito, Itachi não conseguiu desvendar as intenções de Obito completamente. Inclusive, ele morreu acreditando que Tobi era o verdadeiro e lendário Madara. Ele somente teve conhecimento de que este não era o caso após ser ressuscitado na forma do Edo Tensei. 4. Obito pegou Naruto no colo antes dos próprios pais. Ok, essa aqui é tragicômica. Vocês lembram que o Obito atacou a vila durante o nascimento do Naruto, né? E que soltou a raposa para sair destruindo tudo. Acontece que, diante da necessidade dele separar Kushina, a mãe de Naruto, do Minato, ele precisou agir rapidamente e acabou segurando no colo o nosso querido Narutinho antes mesmo dos próprios pais. Obito foi praticamente a parteira de Naruto. 5. Por que o uso excessivo do Mangenkon Sharingan não afetava Obito? Vocês com certeza se lembram que Itachi, Sasuke e até o próprio Kakashi também possuíam o Mangenkon Sharingan. Entretanto, foi
foi estabelecido já no início do arco Shippuden que aqueles que utilizassem as técnicas envolvendo o Mangenkō sofreriam extremo desgaste em seus olhos, ao ponto de até mesmo ter sua visão deteriorada e, dependendo do caso, atingir a cegueira completa, se houvesse um abuso excessivo de técnicas. Outra coisa que também é mencionada durante a obra é que havia um jeito de burlar essas restrições e utilizar o Mangenkō Sharingan livremente, que era pela obtenção do Mangenkō Sharingan Eterno. Para quem não se lembra, o Mangenkō Sharingan Eterno é obtido da seguinte maneira: é preciso transplantar para alguém que já possui o Mangenkō Sharingan os olhos de outro Uchiha que também possui o Mangenkō. Além disso, precisa existir fortes laços de sangue entre os dois. Alcançados esses requisitos, os olhos se fundem e se tornam um Mangenkō Sharingan Eterno, assim como o que aconteceu com Sasuke. E é uma versão quase perfeita, inferior somente ao Rinnegan. Mas aí que tá, o Obito não possuía um Mangenkō Sharingan Eterno, ele possuía um Mangenkō Sharingan normal. Por que então não vemos os efeitos colaterais do uso excessivo que ele faz da técnica Kamui, por exemplo, de modo semelhante ao que vemos acontecer com Kakashi, Sasuke e Itachi? Então, isso acontece porque quando ele foi esmagado lá atrás, quando ainda era criança, por aquela pedra, o método utilizado por Madara para salvá-lo foi justamente realizando o implante de células do primeiro Hokage, Hashirama, nele. Para quem não se lembra, as células do Hashirama possuem propriedades regenerativas. Inclusive, a neta dele, Tsunade, também conseguia regenerar rapidamente por ter herdado esse traço genético. Como Madara implantou células de Hashirama no Obito, ele conseguia se regenerar rapidamente do efeito rebote do uso excessivo do Mangenkō Sharingan dele. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar no gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.